Olá! Na sequência desse vídeo, então, vamos estar falando a respeito da produtividade nos ecossistemas. E para isso, precisamos entender que produtividade refere-se à quantidade de matéria orgânica ou de energia produzida pelos organismos no determinado ecossistema, certo? Então, aquela energia que no outro mapa conceitual a gente falava a respeito das cadeias e das teias, né, que representam graficamente como que acontece o fluxo de energia entre as espécies que constituem um determinado ecossistema. Agora estaremos falando em relação à quantidade de energia que cada espécie produz ou armazena. Então, essa produtividade, ou essa quantidade, então, de energia que é produzida pelos organismos, ela pode ser dita como produtividade primária e produtividade secundária. A produtividade primária, vocês já devem estar imaginando que refere-se à produtividade. É aquela quantidade de energia que é produzida pelos produtores, por aqueles seres que produzem a matéria orgânica, tá? Então, na cadeia alimentar, são aqueles que constituem ou que integram o primeiro nível trófico, né? São os produtores. Os organismos fotossintetizantes, na verdade, né? Então, a produtividade primária, que é a quantidade de energia produzida por esses seres, os chamados produtores, ela pode estar dividida em dois tipos de produtividade. Produtividade primária bruta, que refere-se à quantidade total de energia produzida. Então, nós dizemos que a produtividade primária bruta é o total de biomassa produzida por uma determinada espécie, por um determinado organismo. E aí, ó, eu vou usar, assim, um termo mais simples para falar, para conceituar biomassa. Biomassa é o estoque de energia, tá? Aquilo, a quantidade de energia que nós estocamos, ou qualquer espécie, então, estoca, certo? Então, produtividade primária, dividida em produtividade primária bruta, quantidade total de energia produzida. E aí, a outra produtividade, o outro tipo de produtividade primária, é a chamada produtividade primária líquida. Ela refere-se à quantidade de energia que vai ser armazenada pelo indivíduo. E aí, ó, nós temos que lembrar que aquela quantidade total que é produzida, né, aquele estoque de energia, ele vai ser gasto. Então, a quantidade de energia que sobrar após esses gastos metabólicos, ela vai se referir à quantidade de energia, a produtividade primária líquida, ou a quantidade de energia armazenada, tá? Então, eu vou acrescentar aqui, ó, que essa energia armazenada é aquela que resta depois dos processos metabólicos. Então, nós temos que lembrar que, por exemplo, ó, a respiração, durante a respiração, a gente consome energia, a respiração celular, né? A gente acaba, claro, armazenando energia, mas ela é gasta também. Então, nós podemos representar ou calcular a quantidade de energia bruta e energia líquida através de uma formulazinha que vocês têm no livro de vocês, na página 116, tá? E aí, então, ó, produtividade primária líquida é igual
a produtividade primária bruta menos aquilo que é gasto na respiração. Nós vamos ter a produtividade primária líquida, ou a quantidade de energia mesmo que fica disponível para o organismo, certo? Então, produtividade primária, que é aquela que os produtores vão produzir, armazenar, tá? Estocar. Também existe a produtividade, claro, secundária. E ela refere-se à quantidade de energia que os consumidores armazenam, tá? E aí lembramos que os consumidores são os seres que integram o segundo nível trófico na cadeia alimentar. Então, a quantidade de energia que eles vão estocar e eles vão consumir, certo? Então, nós também podemos dividir a produtividade secundária em produtividade secundária bruta, que refere-se ao total de biomassa absorvida pelos consumidores secundários, né? Ou os consumidores secundários, não, primários, desculpe, eu olhei aqui o segundo e aí confundi com secundário. A quantidade de energia que esses consumidores absorvem, tá? A biomassa absorvida. Então, só para lembrar, ó, que esses consumidores que compõem o segundo nível trófico são os herbívoros, né? São aqueles que se alimentam dos produtores, certo? Então, produtividade secundária bruta, total de energia absorvida pelos consumidores, e ela também está dividida em produtividade secundária líquida, que é aquela, assim como na produtividade primária, aquela quantidade de matéria que vai ficar acumulada. Então, quantidade de matéria orgânica acumulada. Diga-se de passagem, depois dos processos metabólicos. Então, a respiração, ela é um processo que vai envolver o gasto de energia, ok? Espero que tenham entendido. Beijo.